Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 20 de abril, dia 110. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente nos conectarmos com a palavra, mas principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que transborde os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém? E amém. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra. Mateus 24:14. Que o Evangelho seja pregado por todas as nações e que chegue o fim. No Antigo Testamento, capítulo 21, versículo 1. Josué. Então, os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Nun, e dos filhos das famílias das tribos dos filhos de Israel em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que nos fossem dadas cidades para morar, também aos seus redores, para os nossos animais. Os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandato do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para a família dos coatitas. Assim, os levitas que eram descendentes do sacerdote Arão receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio das cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Isacar, tribo de Manassés em Bazã. O filho de Merari receberam por sorteio, segundo suas famílias, 12 cidades da tribo de Rubem, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores, por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela e seus arredores. Porém, o campo da cidade, como as suas aldeias, deram a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Libna com os seus arredores, Jatir com os seus arredores, Estemoa com os seus arredores, Olom com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Aim com os seus arredores, Chutá com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com os seus arredores, Gaba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Almon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam
das cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores na região montanhosa de Efraim. Geser com os seus arredores, Quibzaim com os seus arredores e Bet-Horon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan, deram Eutec com os seus arredores, Gebeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanak com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades, no total 10 cidades com os seus arredores, para as famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bassã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Beterá, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Zacar, deram Quissião, com os seus arredores, da Beerate, com os seus arredores, Jarmute com os seus arredores, e Enganim com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Asser deram Missal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Eucate com seus arredores, e Reob com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galileia. Qued, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amote Dor com seus arredores e Cartã com seus arredores. Ao todo, 3 cidades, total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias. 3 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Joqueneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimná com seus arredores, Naalau com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Na tribo de Rubem deram Bezer com os seus arredores, Jassá com seus arredores, Quedemote com os seus arredores, e Mafaate com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gad deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para homicida com os seus arredores, Maanaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, e ainda restavam das famílias dos levitas 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. Desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum dos seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos. Pelo contrário, tiveram cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão.
mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bassã, a meio da tribo de Manassés. Porém, a outra metade da tribo de Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para suas tendas, com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim, os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores segundo o mandato do Senhor por meio de Moisés. Quando chegaram à região próxima do Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. Os filhos de Israel enviaram Finéias, filho de sacerdote Eleazar, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiam à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é essa que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade pior, que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra de vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Novo Testamento, Lucas capítulo 20, versículo 1. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si e se dissermos do céu, ele dirá, porque não acreditaram nele. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto que João era profeta.
por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a para uns lavradores e assentou-se no país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo dos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, os despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro. Vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará depois o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: que tal não aconteça. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Eles passaram a vigiar Jesus, enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: mostre-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Salmos 89, do 1 ao 13. Salmo didático de Etã, Esraíta. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse: a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. Tu dissestes: fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e a sua assembleia dos santos. Louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar quando as tuas ondas se levantam. Tu as acalmas
Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude tu os estabeleceste. O norte e o sul tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome, o teu braço é poderoso. Forte é a tua mão, e elevada é a tua mão direita. Provérbios, capítulo 13, versículos 15 e 16. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. Muito grata por essa leitura. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.